Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento, formado do Evangelho, que nós vamos fazer essa exposição, né? O Evangelho que eu vou trazer uns relatos dentro das Escrituras, do Novo Testamento, nós entender um pouquinho mais as Escrituras Sagradas, né? E vou agradecer a Deus pela família, pelo trabalho, pelos vizinhos, pelas pessoas que hoje nós interagimos com eles, que ele seja abençoado também, todas as famílias da cidade que moramos, nosso estado, nosso Brasil amado, e todo o planeta Terra, onde existe uma alma que esteja sofrendo, um irmão, uma irmã, que possa receber um bálsamo salutar das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus. Então nós vamos hoje falar sobre o batismo dentro da Escritura, do Novo Testamento. Eu vou passar esse relato que está nas Escrituras, porque é muito importante nós sabermos o que está escrito nas Escrituras, né? Porque, vamos ver se nós entendemos aqui que essas passagens de Lucas, de Mateus, né? Se nós vamos compreender, porque é muito importante quando você passa uma mensagem, que nós possamos compreender essas mensagens, né? Que está escrito por esses apóstolos abençoados, né? Então vamos lá nos batismos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação do planeta Terra. Porque falava em Israel, porque naquela época estava em Israel, né? Na época só tinha lá aquele povo que estava recebendo, né? Os profetas, os apóstolos, Jesus. Mas Israel significa a humanidade inteira. Esse é o Israel de hoje, é a humanidade. Jesus não podia pregar para um paizinho pequeno daquele, né? Tinha que pregar para toda a humanidade, porque somos todos filhos de Deus e Ele é o nosso mestre de todos. E o Espírito Santo estava sobre ele. Vejamos bem, ele já tinha um espírito de luz que acompanhava ele, o Simeão um grande médium, extraordinário, ele tinha um espírito de luz que acompanhava e ia trazer todas as informações, né, de Jesus para o Simeão, né. Vamos lá. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte do corpo físico antes de ver o Cristo Salvador. Imagina que coisa mais linda, né? Você não vai morrer agora antes de pegar o Salvador nos teus braços. Jesus é para Jesus nos teus braços e vai levar para ser batizado no 8º dia, como era o costume da época, não é? Vamos lá. Então no capítulo, eu estou lendo aqui no capítulo 2, versículo 25 a 32. São vários capítulos aqui dentro desse relato, né? E eu já estou no capítulo no capítulo 26, que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte do corpo físico sem pegar Jesus Cristo nos braços. No capítulo 27 ainda de São Lucas. Movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazer com ele o que a lei ordenava da época, né? Eram os rituais da época, né? Que fazia essa apresentação no 8º dia, que o Simeão foi até esse templo para esperar Jesus. Vejamos que coisa bonita. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor,
Despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E que coisa linda, o Espírito falava para ele, era médio, gente. O Espírito Santo, podemos chamar de Espírito Santo, podemos chamar um anjo de luz, é o mesmo. Tem milhares de Espíritos Santos, tem milhares de Espíritos de luzes. E esse era um Espírito de muita luz que estava orientando Simeão, que ele ia apresentar Jesus no templo, antes dele sair do corpo físico. No capítulo 30, continuando. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que certeza que ele tinha, né? Que Jesus era o Salvador da terra, né? Meus olhos já viram a salvação aqui, que você vem trazer para todos. No capítulo ainda 31, qual preparasse diante de todos os povos. Jesus veio preparado, antes que o mundo existisse, ele veio fazer esse projeto desse planeta. Quando chegou no tempo, ele veio aqui, ele mesmo, né? Trazer a salvação para todos os povos. Veja bem, representou todos os povos da terra. Jesus não tem distinção, nem de raça, nem de crença, nada. Jesus é amor e quer que nós seguimos o seu roteiro do seu evangelho como lei maior, que é a lei do amor. Isso aí que o Simeão tinha certeza que ele estava recebendo o Salvador do planeta Terra. Luz para a revelação dos gentios e para a glória do seu povo do planeta Terra. Todos nós do planeta Terra somos suas ovelhas. Quem falou? Ele. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhum se perderá. Todos os habitantes da Terra e da eletricidade, que são 20 e poucos bilhões a mais, porque nós temos 9 no corpo físico, 9 passando de 9, e temos mais menos 20 bilhões de almas que Jesus cuida, que faz parte do planeta Terra. São milhares de cidades, de colônias que nós temos dentro do planeta Terra em outra vibração. E Jesus cuida de todas essas ovelhas, dessas cidades que estão fora ainda, que estão nesse outro plano. E nenhum se perderá. Veja que nenhuma ovelha, nenhum ser humano na face da terra se perderá. Porque todos nós somos ovelhas de Jesus, não tem outro mestre. Só existe um mestre na terra, que é Jesus. E ele falou que vai levar a Deus todos, vai levar em porto seguro a todos. Mas não disse quando, né? Isso ia decorrer dos milênios. Porque nós somos muito devagar na evolução espiritual. Demoramos muito para nós se intelectualizar e também seguir as leis morais de Deus. É muito difícil ainda, não é? Mateus capítulo 3, versículo 5 a 9, ele vai continuar falando sobre os batismos. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. No capítulo 6, eram por ele batizados no rio Jordão, todos nós sabemos, confessando os seus pecados. Vamos continuar. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, veja que é umas palavras até duras aqui. O que o João falou para aquelas multidões que se batizaram lá? Raça de víbora. Quem vos induziu, quem vos falou a fugir da ira futura? Porque, na verdade, João deixa claro que o batismo da água era uma profecia que estava acontecendo. Era um batismo que ia encerrar ali com ele, nesse batismo. Não ia ter mais esse batismo da água, de arrependimento. Não tem como ser diferente, né? Então, o batismo da água, vocês não vão fugir, vocês têm que pagar os pecados que vocês fizeram. Não tem jeito, é o resgate, é ação e reação. Vocês fizeram ação lá no passado, então vão receber as reações, hoje e no futuro, até você se quitar com as dívidas que nós fizemos, que tudo nós é muito endividado, perante as leis de Deus, nós sabemos disso. Continuando ainda, no capítulo 8, vamos lá que vai ser esclarecido melhor. Produzi
Produze, pois, fruto digno do arrependimento. Qual é o fruto digno que para o seu arrependimento? É fazer boas obras. É praticar a lei da caridade e do amor. Aí nós temos frutos dignos. Nós vamos desenvolver o fruto digno. Isso aqui são as virtudes que nós vamos adquirindo no decorrer dos tempos e do espaço. Vamos adquirindo essas virtudes, que são os frutos que nós vamos colhendo no futuro. É isso que o João estava explicando. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, o João fala, eu vos afirmo que estas pedras de Deus podem suscitar filho de Abraão? Os corações duros, cheios de imperfeições, queriam ser batizados momentaneamente para ganhar salvação? Isso não existe, gente. Salvação se ganha com os milênios. Com os milênios. Nós não vamos aprender as profissões todas da terra e toda a lei moral, que os 10 mandamentos, a lei de Deus, em 100 anos ou 1000 anos. Vai muito tempo, né? E depois tem mais um detalhe interessante também que a Bíblia ensina para nós. Ninguém é pai aqui na terra. O pai é Abraão. Mas Abraão não é pai nosso. Não é nosso pai. Pai só tem um, disse Jesus. É Deus. Só existe um pai no universo, em todos os mundos, bilhões de mundos habitados, e aqui na terra, no mundo espiritual e físico. Só existe um Deus, gente. O Deus, suprema inteligência do universo, causa primária de tudo. Causa primária de tudo que existe, foi Deus que fez. Então não tem outro pai. É pai isso, pai Joaquim, pai João, pai não sei do que. Não tem pai nenhum, gente. Nem o pai físico não é nosso pai também. Ele é nosso irmão de caminhada. Ele recebeu nós aqui, forneceu um corpo físico para o espírito que vem habitamos junto, mas o pai é só Deus. O pai do espírito é Deus. O homem oferece o corpo físico, e a semente oferece a árvore que vai dar o fruto. A semente que produz a árvore, né? E o espírito, comparando como o Paulo falou, é a semente que não morre. Esse vem se ligar no outro corpo, em outros corpos, em outros, até chegarmos à perfeição, que demora milênios. Temos que ser justos, gente. Não adianta oferecer salvação para as pessoas. Salvação está dentro de cada um de nós. Cada um segundo as suas obras, gente. Se não fizer boas obras, como é que teremos salvação? Não dá. Mateus capítulo 3, versículo 11, vejamos bem. Eu vos batismo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar nem a sandália de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Esse batismo aí realizou, gente. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus não falou que eu ligar no céu está ligado e que eu desligar está desligado? Então é Ele. João veio cumprir uma profecia da época, mas falou, esse meu batismo não, vocês não podem levar em frente, porque esse que estou apresentando aqui, que é Jesus, é muito mais poderoso do que eu. Ele vai crescer eternamente entre vocês e eu vou diminuir. Vou passar para a machadinha do Herodes ainda, né? Mateus capítulo 3, versículo 15. Versículo 3 a 15. Veja bem. Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia, para o Jordão, a fim que João o batizasse. Veja bem. No capítulo 14. Ele, porém, dissuadia, quer dizer, convencer a Jesus, né? Dissuadia é convencer, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, e você vem a mim? Eu não sou digno de levar tua sandália, como é que você vem para me batizar? João, está se cumprindo uma lei de justiça, que é uma profecia, que você, está escrito na profecia, que você ia me batizar. Também era ali, né? Ali era o batismo, o último batismo que João está fazendo com Jesus. E ele falou, não sou digno nem de desamarrar tua sandália.
Como que você vem a mim para ser batizado? João está cumprindo a profecia. Está terminando essa profecia. Nós estamos cumprindo essa profecia. No versículo 15. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto. Veja bem, deixa, João, por enquanto. Vai acontecer por enquanto. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus, que é as profecias dos profetas. Né? Coisa muito bonita. Né? Vamos lá, tem mais um pouco aqui. No Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a 6, Atos dos Apóstolos, isso já é Paulo que está falando. Aconteceu que, estando Apolo, que o Apolo era um discípulo de Paulo, muito trabalhador. Paulo gostava muito desse discípulo Apolo, que acompanhava Paulo. Né? Aconteceu que, estando Apolo em Coríntios, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efésio, e chamando ali alguns discípulos de Apolo, que Apolo trabalhava muito, né, que era discípulo de Paulo e ajudava essa comunidade. No capítulo 2, ainda continuando no Atos dos Apóstolos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, o que respondeu Paulo? O que responderam a Paulo? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Como é que você batalha para o Espírito Santo? Nós nunca vimos falar no Espírito Santo. O que Paulo fala? No capítulo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. No batismo do arrependimento de João. Capítulo 4. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, o batismo da água. Realizou, já foi. Acabou lá em João. O último que João batizou foi Jesus lá acabou. Depois tinha que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo do arrependimento terminou em João. Não tem mais batismo de arrependimento de água. Acabou lá. Paulo não falou? Se for batizado no batismo de quem? No batismo de João da água. Não, esse já realizou. Esse já acabou. Esse já terminou. Esse já foi do passado. Não quero criticar ninguém, eu só quero que a pessoa leia as escrituras e entenda como está escrito lá. Não estou criticando ninguém. Apenas estou falando que está escrito na escritura, que todo mundo tem e lê. Esses capítulos, versículos, né, que eu estou passando aí, um por um para vocês ler, para vocês entenderem. Batismo do arrependimento de João já acabou. Já foi. Né? Já foi realizado. Uma coisa que foi realizada não precisa mais, já foi. Nós temos que entender isso, gente. Para nós, porque não adianta nós só escutar o que os outros falam da Bíblia, nós temos que ler também. Mas ler a Bíblia, não ler só os capítulos que passam para nós. Eu não estou lendo vários capítulos, começando no 1 até o 12, e assim por diante, que nem a reencarnação de Nicodemos. João capítulo 3, versículo 1 a 12 também. Todo aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos da reencarnação, tem que ler. Lê João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Está lá o relato que Jesus teve com Nicodemos, gente. Nós estamos negando a reencarnação até hoje. No capítulo 5, vamos lá. Eles tendo ouvido isto, foram batizados. Veja bem. Quando o Paulo falou que o batismo do Espírito Santo, aí o Paulo batizou eles. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus Cristo. Vamos orar aqui, um Pai Nosso, juntos, e eu vou pedir o Espírito Santo, queiramos entender, ou Jesus, ele vem ajudar vocês. Vocês vão ser batizados em nome do Espírito, não da carne, não do arrependimento da carne, mas do Espírito.
que nós temos o Espírito Santo. Paulo não falou que o verdadeiro templo de Deus somos nós? O homem é o verdadeiro templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós temos um Espírito Santo no futuro. Jesus não falou que nós ia ser deuses no futuro? Claro, Deus com minúsculo, né? Deus com D minúsculo. Mas nós ia crescer no reino, ia alcançar o reino angelical. Com o tempo, todos, um mais cedo, outro mais tarde, de acordo com a idade de cada um de nós. Porque nós não somos da mesma idade. Cada um Deus criou em tempos diferentes. Um evoluiu mais, outro evoluiu menos. Mas temos juntos, misturados, ajudando uns aos outros. Essa é a lei da caridade e do amor. E tanto a doutrina espírita nos alerta e prega. A bandeira do espiritismo é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora dessas centenas de doutrinas por aí fora, existe salvação. Fora da igreja, existe salvação. Agora, da lei da caridade, sim. Esse tem que praticar para ganhar salvação. Fora das igrejas existe salvação. Fora da caridade, não. Você nunca ajuda ninguém, chega lá com as mãos vazias. O que você fizeste lá na terra? Quantas lágrimas enxugaste? Quanto irmão ajudaste lá na terra? O que fizeste com a família que Jesus, que Deus confiou nas tuas mãos? Onde estão eles? O que fizeste deles? Nem sabe onde que está muitos dos filhos? E daí, como é que você vai prestar conta do mandato terreno? Que cada desencarnação que nós deixar o corpo, nós temos que prestar conta daquilo que nós fizemos. Este é o batismo. Porque o batismo, na verdade, é o... Então, Paulo batizou em nome do Espírito Santo. E ele, então, recebeu esse batismo que eles não conheciam. Porque o batismo do Espírito Santo e do fogo, eu vos tenho pressa e se cumprir, disse Jesus. Quando Jesus falou isso? Quando estava subindo ao Gólgota, ao Calvário. Ele ia passar por maior sofrimento que podia imaginar. Crucificamos ele na época, nós éramos muito pagãos ainda, né? E fizemos esse delito que foi a maior sombra da terra, que nós praticamos, a maior escuridão, né? E ele, então, ele falou, quando estava subindo ao cavalo, falou: eu tenho ainda um batismo e tenho pressa que esse batismo se realize. Que esse é o batismo do fogo. Que batismo era esse? Qual o batismo do fogo que Jesus está falando? Não é o fogo material aqui. O fogo material aqui não queima espírito. Jamais. Queima carne, mas o espírito não. Qual o fogo que Jesus está falando? O sofrimento. O fogo que Jesus está falando, o batismo verdadeiro do fogo, é o batismo do sofrimento. Quem não sofre na face da terra? Todos. Uns mais, outros menos. A gente vê criança nascendo com um monte de dor, de sofrimento, de enfermidade de todo tipo e jeito, já passando pela agulha, já metendo as agulhas das vacinas e doente, 1 mês, 2 meses de idade, desde os primeiros dias. Isso não é um verdadeiro batismo que o Espírito vem para cá? Tem um batismo maior que se nascer num corpo físico aqui na Terra? Nós somos batizados todos os dias, gente. Esse é o batismo que Jesus falou que é o verdadeiro, que é o sofrimento, para nós aprendermos a ser humilde, aprendermos a ser honesto, aprender a ser simples. Esse é o batismo. Agora, o arrependimento, todos os momentos da nossa vida, nós temos que pedir a Deus o arrependimento para nós. Nós erramos sempre. Estamos errando todos os dias. E todos o mal que nós fizemos, temos que pedir: ô Pai, me dá força, eu não posso pecar mais. Meu Deus, eu estou continuando errando, eu estou continuando fazendo o que eu não devia fazer, porque a consciência está nos cobrando e está registrado dentro de nós. Então o arrependimento é a todo momento. Ô Pai, tenha piedade de mim. Eu sou um filho muito pecador. Me ajude, me dê força, me dê saúde para mim e para a família, porque nós somos muito carentes. Esse é o arrependimento, mas o arrependimento é para todos os momentos das nossas vidas. Mas depois vem também, depois do arrependimento, porque nós vamos deixar de fazer o que nós fazíamos, e daí nós vamos pagar o que nós já fizemos. Simplesmente assim.
Este é o Deus maravilhoso. Esse é o reino dos céus dentro de nós. Aonde? Aqui, agora. Porque diz os Espíritos para nós que o maior sofrimento de um espírito é vir pegar um corpo físico na Terra, deixar livre lá no mundo astral e vir pegar um corpo físico aqui na Terra. Não é brincadeira, gente. O espírito cai aqui, ele não sabe onde que está. Grita, chora, se esperneia. Onde eu caí, meu Deus? Onde eu estou? Há quanto tempo aí depois ele se conscientizar que ele já está na Terra? Passa por todas as fases. É muito complicado para o espírito ir na Terra. Diz que a verdadeira prisão do espírito é o corpo físico, porque nós estamos encaixotados. E daí nós temos só 5 sentidos. Muito precário. Então não tem uma aprovação maior. E por querer inferno, dizer que tem inferno lá e aqui, onde tem inferno? Tem um sofrimento maior do que o corpo físico, quando o espírito vem para o corpo físico? Não tem, gente. Não tem, não existe. Porque a casa do Pai, não existe inferno. A casa do Pai é reino dos céus em toda parte. Porque o reino dos céus está dentro de nós. Tanto aqui quanto quando nós for para outros lugares, outras dimensões, nós levamos o que somos. Então vamos começar a conquistar o reino dos céus dentro de nós. Não dos outros, cada um tem que fazer a sua parte. Não tem como ser diferente. O espírito é consciente, não promete salvação para ninguém. O que nós lutamos é para a reforma íntima, com a reforma individual, para ser criaturas melhores, fazer brilhar as nossas luzes, que fica apagado dentro de nossos corações. Isso é que nós temos que fazer. Lutar dia a dia. Contra quem? Contra nossos instintos animalizados, contra nossos vícios, né? A nossa ignorância ainda. Mas vamos sair desta, porque estamos caminhando dentro de uma lei de Deus, que é a lei da evolução, que é a lei do aprimoramento, do ensinamento, sem cessar, dia após dia. Temos caminhando sempre para frente, nunca voltamos para trás. O espírito não retrograda, não volta para trás, ele só avança para frente. Cada vida que você vem resgatar o que você fez de mal, mas também você vem desfrutar o que você fez de bem. Esse é o Deus maravilhoso. Muita paz, muita luz. Uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos. Que Jesus abençoe a todos. Do fundo da nossa alma nós estamos desejando para todos. Muita paz, muita luz.